Olá, sejam bem-vindos ao JR Agro. Esse é o nosso espaço para conhecer as novidades do campo. O programa de hoje vai falar sobre um projeto da Embrapa que leva inovação social a comunidades ribeirinhas e também indígenas do Amazonas. E é por isso que nós entrevistamos o pesquisador Lindomar Silva. Lindomar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Oi, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouquinho sobre o nosso trabalho aqui no Amazonas. Vai ser uma conversa boa, com certeza. O JR Agro vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV. Lindomar, explica para a gente que projeto é esse que vocês estão desenvolvendo aí no Amazonas. Esse é um projeto que a gente chama de inovação social. É um projeto que busca integrar culturas perene, semi-perene, como a banana, e culturas anuais. Além de tudo, também integrar a criação de abelhas sem ferrão no plantio. Então, nós trabalhamos com cultura como o guaraná, a partir de tecnologia desenvolvida pela Embrapa, açaí, banana e a criação de abelha. Além disso, plantamos na entrelinha o feijão, o girimum e a mandioca, fazendo que os agricultores tenham produção, tanto para o consumo como para comercializar o excedente o ano todo, todos os anos. Então, essa é a ideia do projeto. Por isso que é inovação social. É um projeto. E aí a inovação também, porque ele, além, nesse sistema todo, a Embrapa ela faz parte. Ela é um ente dentro de um ecossistema que envolve os produtores e outros parceiros. E no diálogo, na comunicação, a gente vai adequando tecnologia, introduzindo de forma que sirva para potencializar o trabalho, a mão de obra e a produção. Quais foram as características que vocês viram nessas comunidades, nessas etnias indígenas, que fizeram com que vocês os escolhessem para implantar esse projeto? Quais são as necessidades que vocês detectaram? Essas comunidades são comunidades que vivem muito pobre, vivem de recursos naturais, como o peixe e o extrativismo, a caça, a pesca, então vive desse extrativismo. E hoje tem ocorrido uma coisa muito interessante, essas cidades estão próximas de Manaus. As que vivem da pesca, o peixe está cada vez mais escasso. Então, essas comunidades, teoricamente, tinham que se deslocar desse meio rural para a cidade para procurar outra forma de trabalho. Ou então, usar cada vez mais recursos para ir mais distante buscar o peixe. As comunidades indígenas também é a mesma coisa. Além de sofrer com a carência de peixe próximo à cidade, também tem a questão do extrativismo, que a sazonalidade tem modificado. Tem ano que dá bastante, tem ano que dá muito pouco. Então, a partir de um diagnóstico que foi percebido que essa cultura do extrativismo está cada vez mais complicada para a sobrevivência dessas comunidades, e nós começamos a introduzir plantios de banana, a pacovan, que é uma cultura alimentícia, alimentar, que a banana não é fruta, é alimento, o açaí, que é uma cultura industrial que todo mundo consome, e o guaraná, que tem demanda certa em muitos locais aqui. Então, foi a partir dessa análise que nós pensamos nessas comunidades. Agora, como é que foi, mediante essa análise? Eu acho, às vezes, um pouco complicado falar que técnicos chegam lá em comunidades tradicionais, muito sábias e conhecedoras das suas realidades, para ensinar o que deve ser feito, sobretudo quando o assunto é agricultura. Como é que foi esse compartilhamento de experiências e vocês podendo trazer, creio eu, tecnologia de uma maneira também acessível? Como é que foi, então, esse compartilhamento de conhecimento entre vocês? Pois é, a ideia da inovação social é principalmente evitar isso. Nós não estamos nessas comunidades para ensinar ninguém. A ideia é que, a partir do diálogo, de olhar a realidade, perceber como é que a gente pode melhorar isso aqui. Por exemplo, o açaí, todos eles plantam açaí. Uhum. Só que plantam assim 1, 2, 3 pés, tem uma vez ou outra, de forma extrativista. Certo. O guaraná já cultivaram há um tempo atrás. Eu queria lembrar que as comunidades indígenas que nós trabalhamos, uma morava na região do Baixo Amazonas, que é o centro de produção do guaraná, e ela precisou, devido à carência de políticas públicas, de recurso, a falta de assistência técnica e manejo, subir para a região de Manaus. Para você ter uma ideia, existe aqui na região de Manaus 47 etnias, 47 povos indígenas morando nessa região, que falam 36 línguas. Tu chega nas comunidades, elas falam tem 36 línguas aqui nessa cidade, sendo falada,
sendo estudada. Depois tem a ideia da diversidade que é as coisas. Então, nós a partir do relembrar, vocês plantavam Guaraná? Sim, como é que era o plantio? Qual era a dificuldade? A Embrapa tem uma tecnologia que pode ajudar a melhorar o plantio. Então, a gente retomou o conhecimento tradicional dele. Criação de abelha. Uma comunidade que a gente trabalha, uma comunidade aqui indígena, a Gavião, a gente introduziu a abelha, né? Uhum. E eles falavam que não conheciam o trabalho com a abelha. E o interessante é que, na medida que tu vai trabalhando, eles vão relembrando o trabalho dos pais, dos avós, entendeu? Vão relembrando o nome, relembrando prática. E aí, o que a gente vai fazendo? Vamos ajustando o processo de metodologia, de inovação, o que está colocado hoje para melhorar o cultivo, para melhorar a produção, como é que se faz o manejo, as caixas que se utilizam. Então, esse processo que eles já conhecem, que eles já vivenciaram, eles passam a acessar inovações, tecnologias que eles conseguem readaptar a partir do seu conhecimento. Então, é a partir dessa perspectiva. Então, a inovação social na Embrapa está nesse sentido, ela não visa impor nada, ela vai construindo a partir do conhecimento. Agora, é claro, não dá para plantar um açaí que vai produzir daqui a 5, 6 anos. Então, a gente planta uma tecnologia que começa a produzir com 3. O Guaraná, a mesma coisa, 5, 6, 7, 8 anos. Então, a gente introduz uma tecnologia que vai produzir com 3 também, com 2 começa a produzir. Entendeu? Então, é essa a perspectiva da interação entre comunidade e Embrapa. Quando se trata de plantio, isso tem um tempo. E como você falou que essas comunidades, eminentemente, elas são pobres, creio eu que boa parte dos problemas precisa ser resolvida com uma certa urgência. Então, dentro do prazo, até maturar, conseguir vender, ou seja, ou que não venda, mas que tenha para o seu próprio sustento, como é que faz nesse meio tempo aí? Qual que é a solução? É essa a ideia da integração. Certo. Nós plantamos o açaí. Aí no meio que foi que a gente plantou? Feijão. Olha. O feijão com 90 dias está produzindo. Consorciado. A abóbora com 90 consorciado está produzindo. Aí, quando no próximo ano o feijão já está maior. A banana com 12, 15 meses está produzindo. E aconteceu uma coisa interessante aqui. Na pandemia, a comunidade do Gavião, que eu já citei, a gente tinha acabado de plantar a banana e feijão há 1 ano e meio. Quando estourou a pandemia, que eles ficaram sem acesso a nada, sem cesta básica, sem precisar fazer as diárias, né, porque a maioria trabalha em diária, ter uma ideia, né? Eles têm que sair da comunidade para plantar. Quando eles foram completamente isolados, só tinha banana da Embrapa. Eles até brincam, né? Comiam de manhã banana no café, no almoço e na janta. Mas se não tivesse nem a banana, a situação tinha sido complicada. Entendo. Então, o trabalho, como tu falou, né? Já expressou, o trabalho de ter a produção para o alto consumo é fundamental. E o projeto busca inicialmente isso, né? Que a gente possa produzir para o alto consumo. Aí eles produziram todo ano feijão, girimum, mandioca, banana, e agora nós já estamos começando a colher. Colhemos ano passado o Guaraná e estamos colhendo esse ano já açaí, né? E conseguimos, através de um projeto com a FAPIAN e com outras organizações, começar um processo de agroindústria. Então, nós estamos do plantio à verticalização da produção, né? Construímos uma logomarca com eles, do Guaraná e do açaí, e isso está fazendo que eles vão ter um processo de ganho nessa produção. Você falou a palavra-chave agora, agroindústria. Dá para pensar em vender, além da feira, além de um comércio ou outro, algum modelo de agroindústria, por mais modesto que seja? Sim, a nossa ideia é o seguinte, olha, a gente está plantando coisas que têm demanda do vizinho. Correto. Tipo o açaí, o vizinho quer comprar o açaí, né? Aqui na feira eu vendo açaí, então eu não preciso pensar em vender para outro estado ou do país, entendeu? O Guaraná é a mesma coisa, a banana. Então, nosso trabalho é a construção de uma agroindústria familiar, pequena, organizada, dentro dos padrões, mas que a gente comece pelo chamado mercado de proximidade, que é o vizinho do lado, comunidade vizinha, a feira, que está um pouquinho ali, e os mercados de bairro. Certo. Manaus tem mais de 2 milhões de habitantes. É o maior mercado consumidor da região norte. Tudo que tu produz aqui, tu vende. Então, tipo assim, a nossa ideia primeiro, e que a gente tem trabalhado para ele, é chegar nesse mercado primeiro. Muito bom. E a partir desse mercado. E a agroindústria vai dar esse fator, né? Porque aí tu pode
processar o açaí, tu não pode precisar vender bruto, porque tem isso também, né? Por exemplo, é uma reflexão que a gente fez aqui, olha, tu plantou banana, tem 100 caixas de banana. Se tu não tem mercado, tu vende para quem? Para atravessador. E aí tu não melhora a vida da comunidade. Perde muito. Tu melhora a vida do teu atravessador, que ele passa a ter um produto melhor Exato. em maior quantidade. Exato. Então, se a gente não conectar isso aos mercados locais, criando estratégia, a gente não vai melhorar a vida da comunidade. Então, o açaí é a mesma coisa, o guaraná é a mesma coisa, entendeu? Muito então, bom. A ideia é que tem que ter um processo de acessar esses mercados. Tem gente aqui no Amazonas que tem, tipo assim, mel. Tu falou, é valioso o mel. Uhum. É nessa faixa mesmo, de 100, 150, 80. É uma boa grana. Eu conheci agricultor que tinha 100 litros de mel e não tinha para quem vender. Olha, porque ele não consegue acessar. E o mercado é bom. Tu não consegue acessar o mercado, entendeu? Então, a ideia nossa é de articular todo esse processo de produção, comercialização, para poder chegar no mercado e realmente impactar a renda dos produtores. Agora, esse pontapé inicial, para conseguir todas essas mudas, sementes, é a Embrapa que entra com esse insumo todo? Pois é, a gente faz a seguinte divisão. A Embrapa entra com as mudas e a tecnologia e eles entram com parte do insumo e mão de obra. Certo. Então, tipo assim, não é tudo dado, né? Não é tudo dado. Entendo. Nós dividimos os pontos. Eles entram com a mão de obra, parte do insumo, outras organizações entram também com parte do insumo e nós entramos com a tecnologia e com a orientação. Essa é a ideia do iniciar o projeto. Quantas famílias ao todo estão sendo beneficiadas entre comunidades ribeirinhas e indígenas? Diretamente, 100 famílias. 100 famílias. 100 famílias diretamente. Porque também, como a ideia nossa, também enquanto pesquisa, é que a gente possa... Vocês sabem que a Embrapa contribui muito com a produção agrícola no Brasil. Né? Muito. A cada R$1 investido na Embrapa, a gente tem um retorno de 12 na balança comercial para a sociedade. Então, a contribuição é muito grande da Embrapa. E uma da perspectiva desse projeto é que a gente contribua para a superação da fome, começa a geração de renda, né, e superação da pobreza. Então, a gente está pensando em pequenas comunidades. Aí, qual é o módulo para uma pequena comunidade que sofre hoje com a ausência de mão de obra? Aqui no Amazonas, nós temos uma carência muito grande de equipamentos. Né? Não se tem aí a tradição de equipamento. Então, ter uma ideia, o nosso grande equipamento aqui ainda é enxado e teçado. Em que estágio vocês estão agora? Em 2006, nós começamos plantando guaraná. Aí, 2019, o açaí, certo? E 2020, a banana. Porque também tem que falar, né? Os projetos de apoio, eles não chegam assim de forma homogênea, vão chegando, né? Aí vão construindo, né? Então, e a gente está hoje no estágio da segunda safra do guaraná sendo vendida e estamos começando a primeira safra do açaí. Teve a primeira no passado, mas foi pouca, e esse ano vai ter a segunda safra do açaí. E também estamos construindo o agroindústria. Então, nós já estamos quase no processo de finalização de toda a cadeia, do plantio a entregar o produto beneficiado ao consumidor. E isso exige diálogo, exige muita reunião. Nós tivemos muita reunião, que foi reunião pesada com eles, que eles falavam para a gente, falava para eles. Mas tudo uma relação fraterna, de construção mesmo. Fazer a inovação social na Amazônia, ela exige isso, ter essa abertura para o diálogo, ouvir, às vezes falar também, entendeu? E a partir daí nós fomos construindo relações. E como é que está essa relação hoje? Muito legal, maravilhosa. É mesmo? Uma relação muito aberta, né? De a gente poder falar o que a gente está achando que tem que mudar e eles falarem para a gente também. Então, é uma relação muito interessante de ida e vinda, de informação, de diálogo, de reflexão, de briga. Às vezes nós brigamos entre nós, tem que fazer isso aqui e tudo mais, mas tudo dentro de uma relação fraterna. Isso é legal. Isso foi muito interessante, foi muito bom na comunidade. Você mencionou que vocês trouxeram e melhoraram, inclusive, digamos assim, a forma de se trabalhar com abelhas sem ferrão, né? Essa abelha que vocês trabalham com eles, aqui em São Paulo eu conheço a jataí. Aqui tem parentes dessa jataí. Olha. Nós estamos trabalhando com a jandaíra. Jandaí. A abelha, a jandaíra. A jataí que tem aí com vocês não tem aqui. Tem parente, tem parecida. A moça bonita lembra muito a jataí. Então, a nossa é a jandaíra, que é um pouco maior do que essa, muito produtiva, né? E tem sido interessante o trabalho com eles, com a abelha. Entendeu?
Nós, inclusive, estamos introduzindo o aspecto da educação. Olha, Nas 2 comunidades indígenas que nós trabalhamos, a gente está criando, ao redor do meliponário, uma espécie de sala de aula. Então, tem o material, o lugar que eles sentam para poder... Aí a professora vai explicar a importância da abelha para a polinização, a importância da abelha para a alimentação, a importância da abelha para a questão climática, né? Tudo isso está relacionado à questão da criação de abelha. E nós estamos criando esses espaços também para trabalhar, inclusivamente, com jovens, com crianças, jovens e adolescentes, né? E a abelha também ela é um fator interessante, que ela consegue ser um instrumento de trabalho com a juventude. A juventude tem assumido o protagonismo nisso, e as mulheres, né, que é um trabalho bem legal, né? Que os homens vão muito mais para a força física, para o trabalho no roçado, nos plantios, e as mulheres começam a cuidar da abelha, que é um trabalho extremamente importante e exige também todo o carinho, toda a responsabilidade. agora eu quero te perguntar uma coisa ainda falando de abelha. Não faz tanto tempo assim, eu fiz uma reportagem envolvendo a apicultura e eu fui até um local aqui próximo a São Paulo e conheci um criame, digamos assim, de abelha jataí. Aí a pesquisadora falou assim para mim, olha, 1 quilo desse mel aqui pode custar até R$ 100. Seria bem mais caro do que o da abelha africana, misturada com Europa. Só que ela produz cerca de 1 quilo por ano. Como é que a sua abelha é? É por aí? Ela produz mais? O valor está bem agregado? Como é que funciona? Aqui o preço do mel, do quilo do mel, varia de R$ 80 a R$ 150, né? E bem manejado, segundo nossos especialistas, né, a gente consegue tirar até 2,5 litros por ano. Então, 2 a 2,5. Fazendo um bom mais. manejo, cuidando direitinho, a gente consegue ter uma boa produção. Vamos falar então de sustentabilidade, porque nós sabemos que algumas práticas agrícolas mais antigas, dizendo assim, elas na verdade já não são tão bem aceitas hoje, como o fogo, por exemplo. Enfim, como é que vocês conseguem provocar uma alteração positiva nesse caso? Esses trabalhos nessas comunidades superam isso também. Porque o que eles plantavam? Como eu falei, eles eram extrativistas da pesca, da caça e do culturas vegetais, mas também plantavam a chamada roça. E a roça é do corte-queima. Tu queima uma área para fazer o plantio. Quando a gente introduziu esses plantios consociados, tu passou a evitar esse tipo de corte-queima, que é um fator importante. Por exemplo, tu, pensando em termos de Amazônia, tu pensando em comunidades que têm áreas pequenas, que precisam potencializar a área, é fundamental. Então, o trabalho que a gente desenvolveu visa superar essa prática, visa tornar uma área mais produtiva, porque tu planta, corte e queima, tu colhe naquele ano, aí tem que deixar um tempo e ir para outra área. Do jeito que a gente está fazendo, a gente consegue ter o maior potencial numa área só, sem precisar do corte e queima. Então, isso é sustentabilidade. Isso é tu ter uma convivência bem legal com a floresta, com a produção. A nossa perspectiva é essa, tornar a terra produtiva, tornar a floresta produtiva. Eu não falei também, mas a gente tem um trabalho muito legal, que é o plantio de cacau com banana. Olha, cacau com banana? E a gente tá programando, o cacau já está produzindo, com a ajuda do INPA, da CEPLAC, já está produzindo, e no final do ano a gente vai fazer um trabalho muito legal, que é tu reunir os conhecimentos a partir do cacau. Por exemplo, os índios Cambeba, antes do café, no Alto Solimões, tomavam cacau. Certo. E na medida que eles foram descendo o rio, eles foram deixando o cacau de lado. Mas eles faziam a barra de cacau bruta, ou artesanal, para tomar o cacau, o chocolate, como no café da manhã, no almoço, na janta, na tarde, e isso foi se perdendo. Mas os mais antigos ainda têm essa cultura da produção do cacau artesanal. E a gente vai juntar a cultura Cambeba, a cultura Saterê, e a gente vai convidar uma amiga nossa, que é a Priscila, do Chocolate Priscila, que ela vem também para cá para ajudar a gente a tipo assim, fazer um intercâmbio de conhecimento. Olha só. Como é que a gente pode chegar no cacau, no chocolate rústico, que pode ser consumido pelas comunidades, pode ser vendido na comunidade, pode ser vendido na feira, certo, que as pessoas possam voltar a tomar o chocolate
como tomavam tradicionalmente, agora melhorado, né? Que coisa boa. Agora, diz para mim um negócio, teve uma diferença significativa entre trabalhar com comunidades ribeirinhas e trabalhar com etnias indígenas? Teve algum tipo de cultura que vocês concluíram, ó, isso aqui para o ribeirinho dá, já para os indígenas nem tanto, e vice-versa? Em termos de produção? Em produção, sim, em termos de produção. Não, como eu falei, como o trabalho ele é feito a partir de um processo de diálogo, Sim. Não tem essa diferença. Certo. Né? Não tem essa diferença. Né? O que a gente percebe é por exemplo, o ribeirinho ele quer um retorno muito mais rápido. Uhum. Né? Ele tenta ter esse retorno muito mais rápido, até porque o indígena ainda faz um processo muito interessante de alimentar primeiro a comunidade, de envolver toda a comunidade, de pensar primeiro nos parentes, né? E depois da comercialização. Os ribeirinhos não, já estão mais articulados com o mercado, né? Então eles começam a produzir, já começam a vender, tal, tudo mais, tudo isso. Então tem uma diferença nesse campo de movimentação da produção, né? Mas não tem uma diferença significativa entre uma cultura e a outra. Ainda sobre os indígenas, eu gostaria de saber o seguinte, quando vocês divulgaram, quando vocês se aproximaram dos indígenas com essa prerrogativa de conseguir melhorar a alimentação, eventuais vendas, enfim, fazer uma forma diferente de manejo, por acaso, houve algum diálogo ou, quem sabe, até alguma resistência ou alguma colocação enquanto sugestão por parte de antropólogos que às vezes ficassem um pouco assim ressabiados? Duas comunidades que a gente trabalha, elas são indígenas que vieram, como eu falei, migraram, né, do Alto Solimões e do Baixo Amazonas. Certo. Que não estão aldeadas, elas estão assentadas em áreas do INCRA, né? A Cambeba, inclusive, foi uma doação de um antigo hotel que tinha da área para eles. Então, tipo assim, não são comunidades aldeadas no sentido tradicional do termo, tal, tudo mais. E o trabalho foi feito em parceria com a COPIME, que é a Organização dos Povos Indígenas aqui da região metropolitana de Manaus, que trabalha com essas comunidades, e também com boa participação da FUNAI, que teve junto nesse processo. Então, tipo assim, nós não tivemos ainda nenhum processo assim de diálogo mais forte com a academia, né? Com a academia no sentido da questão dos antropólogos. Mas né? tem toda essa chancela, né? Tem toda essa articulação com organizações da própria comunidade indígena. Né? Claro, então, claro. Como eu falei, né? Uma relação coordenada, articulada, não é algo pensado assim por baixo, e a gente tenta valorizar o que ele já produz. Né? Lindomar Silva, pesquisador da Embrapa, foi um prazer imenso conversar com você e conhecer esse projeto tão legal que tem a chance de mudar a vida aí de tantas pessoas. Parabéns, viu? Muito obrigado. Eu que agradeço e a gente está à disposição. Esperamos poder mandar informação, algum vídeo, porque nós precisamos disso, viu? Nós precisamos que essa comunidade fique conhecida, que esse projeto seja incentivado. É isso aí. A Amazônia, ela tem muita coisa de fantasia, muitas vezes. O pessoal pensa muita coisa grande, mas tem que começar a pensar a partir das pequenas comunidades, dos pequenos mercados, para daí garantir renda e sustentabilidade. Então, esse programa é fundamental para isso, para que possa mostrar que pequenas alternativas são a saída para muitas comunidades do Amazonas. Tá ok. Certo? Muitíssimo obrigado mais uma vez. Valeu. Tá bom, obrigado e grande abraço a todos. O JR Agro vai ficando por aqui. Você tem um programa novinho em folha, toda sexta-feira a partir das 7h30 da noite. Entre nas plataformas digitais da Record TV, acesse, assista e compartilhe. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.